Meu nome é João Anderson Vieira, sou natural de São Luís, do Maranhão, de um bairro que fica na periferia da cidade, que é o bairro da Santa Clara. Como é de comum, eu estudei meu ensino fundamental em escola pública, na UEB Santa Clara, uma escola municipal, pouco conhecida, e enfrentei as dificuldades que são comuns aí no nosso dia a dia e no nosso ver. Dificuldades de professores, de conteúdos, de estrutura, e cresci no ensino fundamental com essas dificuldades. Apesar de todos esses problemas, apesar das condições socioeconômicas da minha família não serem tão boas, não serem tão positivas, eu sempre tive uma aptidão, eu sempre tive um gosto muito grande por estudar, principalmente pelas disciplinas de ciências exatas. Em decorrência de uma bolsa que eu ganhei no curso Equação, eu consegui a aprovação para o IFMA, onde eu fiz o ensino médio, onde eu ganhei uma experiência boa em termos de conhecimento, em termos de conteúdo, uma base boa em termos de disciplina para que eu pudesse me fortalecer mais do ponto de vista do conhecimento. Eu costumo dizer que a educação ela transformou minha vida desde muito cedo. O IFMA ele trouxe oportunidades que transformaram em aspectos muito positivos a minha trajetória, projetos, pesquisas, professores, pessoas, e o conhecimento ele me trouxe a oportunidade de enxergar a realidade de uma forma diferente, de enxergar o outro de uma forma diferente, de enxergar aquilo que estava à minha volta de uma forma diferente. A gente que acaba vindo da periferia e acaba encontrando muita resistência na fala das pessoas, acaba recebendo muito preconceito, a gente acaba tendo muita dificuldade e acaba trazendo muito isso para dentro de nós, porque a gente acaba acreditando que alguns lugares a gente não pode frequentar, alguns lugares a gente não pode alcançar, algumas coisas acabam ficando muito distante da gente. Mas eu acho que o conhecimento ele desfez um pouco esse pensamento que eu tinha. O conhecimento ele acabou quebrando esse paradigma que foi sendo criado ao longo do tempo por todas essas condições adversas, por todas essas dificuldades que estiveram na minha vida. Então, durante o ensino médio eu tive um aproveitamento muito bom. Consegui participar de projetos, consegui participar de pesquisas, consegui fazer uma boa base de conhecimento, aquela base que eu tinha uma deficiência durante o ensino fundamental e me capacitou para que eu pudesse desenvolver melhor aquilo que eu queria fazer posteriormente. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o curso técnico em edificações do IFMA, eu estive pensando, como todo jovem a gente acaba se pegando naquelas dúvidas, com aquelas dificuldades de escolher o caminho que vai seguir, de escolher a profissão que vai seguir, de escolher, enfim. A minha primeira opção era engenharia civil, por conta do meu curso técnico em edificações pelo IFMA, porque era uma área afim. Fiz a prova para engenharia civil na Universidade Estadual do Maranhão, consegui a aprovação nos primeiros lugares, me identifiquei com o curso, mas com as dificuldades, algumas dificuldades foram surgindo do ponto de vista econômico, algumas dúvidas, algumas situações adversas acabaram seguindo durante esse contexto do meu primeiro e do meu segundo período durante o curso de engenharia civil. Eu comecei a me fazer algumas perguntas e comecei a me perguntar se tinha um caminho que eu poderia seguir para que eu pudesse alcançar alguns dos meus objetivos de forma mais eficiente. Foi então que eu conheci, através do curso Equação, o CFO do Corpo de Bombeiros, é o curso de formação de oficiais da corporação do Corpo de Bombeiros do Maranhão. E me identifiquei muito com o curso, que é um curso muito voltado para a área técnica, um curso que oferece a oportunidade de trabalhar em prol de vidas, de trabalhar em prol da sociedade, de ajudar o outro. Eu sempre tive uma identificação muito grande com isso, em ajudar o próximo, em dar auxílio, por conta de toda a realidade que eu cresci vendo, eu sempre tive isso dentro de mim, de poder ajudar o outro, de poder trabalhar essa perspectiva de ajudar na transformação do outro. Então eu conheci o curso, as bases do curso, a grade curricular do curso, os retornos
financeiros, os retornos do ponto de vista social, e me identifiquei muito com o curso. Então eu comecei a pensar já no início do ano de 2018 em montar uma estratégia que eu pudesse alcançar esse objetivo, que era passar no CFO. Logo eu fui avisado que era um curso muito concorrido, um curso de bastante dificuldade, um curso onde as disciplinas são as mais variadas, um curso em que você tem que passar por 2 etapas do exame intelectual, você ainda tem outras etapas de exame físico, psicotécnico, outros exames, e é uma caminhada um pouco longa. Mas, de toda forma, eu abracei o projeto, eu me identifiquei com o projeto e eu coloquei dentro de mim que eu queria passar, que eu queria alcançar aquele objetivo, que eu iria dar o máximo de mim para alcançar aquilo. A gente acaba, na verdade, ouvindo, né, de algumas pessoas, em algumas situações, que aquele não é o caminho, que a gente devia permanecer no mesmo lugar onde a gente estava, que a segurança era maior permanecendo na engenharia civil, mas eu coloquei aquilo dentro de mim e não deixei que essas vozes, que esses pensamentos, que essas falas, elas acabassem minando, né, destruindo com esse projeto que eu tinha, que era o projeto de passar no CFO do Corpo de Bombeiros. Então, no início de 2018, eu comecei a estudar no cursinho, diminuí as cadeiras na universidade, comecei a me dedicar integralmente, me dedicar assim de uma forma, eu costumo dizer que esse foi um dos maiores desafios da minha vida, por todas as coisas que se apresentaram, por todas as condições que se apresentaram, pela quantidade de conteúdo, pelas dificuldades que apareceram, porque quando a gente começa a estudar aparecem inúmeras dificuldades. Dificuldades do ponto de vista familiar, do ponto de vista financeiro, e a gente acaba se colocando naquela situação e as dúvidas, o medo de não dar certo, o medo de não acontecer, o medo de estar trocando um curso ali que há anos forma profissionais bem-sucedidos por um curso que é relativamente novo, por um concurso muito concorrido. Então as dúvidas, esses medos, eles acabam surgindo perto das dificuldades que muitas vezes, quando a gente está estudando, a gente acaba tendo em decorrência de não aprender, de não ter em um dia ou em outro, em uma semana, de não ter um aproveitamento muito bom. Então a gente acaba se culpando, a gente acaba deixando esses medos aumentarem, deixando esses medos crescerem dentro de nós, e isso muitas vezes acaba desestimulando. Então não foi um caminho muito fácil, foi um caminho cheio de dúvidas, de medos. Em determinados momentos o desânimo ele acaba chegando, mas eu sempre coloquei dentro de mim o seguinte: eu devia ser disciplinado. Nem todos os dias eu levantaria com vontade de estudar, nem todos os dias eu estaria com vontade de vir ao cursinho, de revisar a matéria, mas eu tinha que ter disciplina. Para que a gente possa alcançar um objetivo, possa alcançar um sonho, a gente precisa entender isso, que nem todo dia a gente vai estar motivado, nem todo dia a gente vai estar com vontade de fazer aquilo, mas a gente precisa colocar uma disciplina, colocar dentro de nós, que por mais que aquilo seja doloroso, por mais que aquilo em certos momentos seja chato, em certos momentos seja difícil, a gente precisa continuar lutando, precisa continuar dando o máximo de nós, precisa continuar fazendo aquilo que estávamos fazendo no tempo anterior. Então foi um período muito difícil, em que eu tive que abrir mão de muita coisa, eu tive que abrir mão de muitas situações, de sair com alguns amigos, de sair com a minha família, de ficar com a minha família, abrir mão de algumas amizades, de sair com alguns dos meus amigos. Eu tive que abrir mão para que eu pudesse estudar, manter uma rotina disciplinada, manter um estudo efetivo, fazer os simulados, estudar, fazer os resumos, estudar pelos resumos. Eu acabei montando uma estratégia muito positiva. Só que essa estratégia ela me custou muito isso, custou muito esse meu tempo. Eu lembro que eu acordava assistindo videoaula, ia dormir muitas vezes assistindo videoaula, revisando as aulas do cursinho, revisando o conteúdo, fazendo questões, e as pessoas perguntando: por que está estudando tanto? É um concurso muito concorrido, talvez não dê, qualquer coisa dá ano que vem. Então essas vozes acabam chegando e a gente acaba nas redes sociais, olhando os amigos se divertindo, olhando as pessoas saindo, olhando as pessoas viajando, e a gente ali naquela rotina de estudo.
em uma situação que às vezes a gente não sabe se vai dar certo, mas eu acho que o ideal é a gente poder dar o máximo de si. Eu sempre coloquei dentro de mim que eu daria o máximo de mim, que eu daria aquilo que eu pudesse dar de melhor. E foi isso que eu fiz, começar a estudar praticamente de domingo a domingo, juntar as pessoas, criar o espaço, criar uma rotina que pudesse me deixar mais próximo, maximizar as chances de eu passar. Que eu costumo dizer que tudo influencia quando você vai fazer um concurso concorrido, quando você vai fazer um seletivo concorrido, e o ideal é que você crie o clima, você fique perto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você leia coisas que estejam relacionadas com o teu objetivo, você veja vídeos que estejam relacionados com isso, você crie o clima, você crie o objetivo, porque isso vai te motivar nas vezes que você estiver fraco, nas vezes que você não quiser estudar. Então eu criei isso em volta de mim, esse clima. Então eu acordava pensando, dormia pensando, lia muito, assistia vídeo relacionado ao processo seletivo, a como era a rotina do CFO, a como era ser um militar, como era o retorno financeiro, o retorno social, como que funcionava. Então eu criei esse clima com as pessoas, enfim, com tudo aquilo que estava ao meu redor. A minha família abraçou o projeto junto comigo, me deu a força necessária para que eu pudesse continuar, e foi um processo muito difícil, principalmente porque a gente precisa abrir mão de muita coisa, a gente precisa abrir mão de muitas situações, da diversão, de algumas coisas que a gente gosta de fazer, de algumas pessoas, a gente precisa fazer alguns sacrifícios em detrimento do nosso objetivo, em detrimento do nosso sonho. Então eu comecei a estudar muito, eu fiz um levantamento agora no final, depois da aprovação, eu fiz mais de 20 mil questões durante o ano todo, tranquilo, porque eu sabia que eu tinha feito uma boa prova, principalmente nas disciplinas de matemática e física. Então eu criei mesmo o ambiente, me cobrava muito em relação às atividades, ao meu rendimento, nos simulados, nas atividades. Eu criei muito esse espírito, essa força dentro de mim, mesmo quando eu estava desanimado, mesmo quando eu já não tinha mais força ali, a gente cansado, porque você estuda muito, isso cansa, e você acaba esquecendo de muita coisa, de muitas situações. Então, mesmo dentro dessas situações, eu criei força para continuar e para me dedicar. Então, quando eu fiz a primeira etapa, fui muito tranquilo. Eu sempre, depois que eu comecei a estudar e que eu já estava numa rotina, eu sempre coloquei dentro de mim que eu tinha que ir muito tranquilo, porque eu estava fazendo a minha parte. Eu tinha me dedicado, eu tinha estudado, eu tinha dado o máximo de mim, eu estava com muito sono, eu estava em uma situação ali que eu tinha dado o máximo de mim. A gente sente quando a gente dá o máximo de mim, o máximo de nós. Então eu cheguei na prova muito tranquilo para poder fazer. Fiz a prova, quando saiu o resultado, o gabarito no mesmo dia, eu já fiquei muito feliz, porque a pontuação que eu tinha feito era uma pontuação muito boa. Eu sabia que podia me levar para a segunda fase. Já no outro dia eu já comecei a pensar numa estratégia, que eu pudesse já começar uma estratégia que fosse eficiente, que eu não perdesse tempo, que eu pudesse concorrer de igual para igual com quem já estava estudando há muito tempo. Eu tinha começado a estudar para o CFO há pouco mais de 8 meses, 10 meses, e eu ficava, e já pessoas que estudavam 3, 4 anos, e eu tinha que montar uma estratégia eficiente para conseguir passar. Então eu montei uma estratégia eficiente de fazer muitas questões, de estudar com quem de fato estava engajado com o projeto. Fui para a minha segunda fase também muito tranquilo. Quando chegou o dia, foi um dia muito tranquilo, porque eu tinha dentro de mim que eu tinha dado o meu máximo, independente do resultado. A gente sempre espera que o resultado seja positivo, que a gente consiga a nossa aprovação. E quando eu fui para a segunda fase, fui muito tranquilo como eu fui na primeira. Então fiz a segunda fase, já saí da segunda fase já também muito tranquilo, porque eu sabia que eu tinha feito uma boa prova, tinha feito uma boa relação. Então foi um processo muito dolorido, foi um processo, mas que no final, quando saiu o resultado da segunda etapa, eu fiquei muito feliz, a minha família ficou muito feliz, porque era um projeto de muita resistência que tinha dado certo. Eu saí da minha colocação, que eu tinha passado em primeiro lugar para o sistema de reserva de vagas para candidatos negros, e em terceiro lugar geral. Foi assim muito feliz, né, de ter conseguido alcançar o meu objetivo de forma tão eficiente, de forma muito tranquila.
né? Depois eu tive que começar a treinar para o teste de aptidão física, fazer os exames, porque as etapas continuam. É claro que uma intensidade menor, mas as etapas continuam. Você tem o teste de aptidão física, que é um teste que exige que você consiga fazer algumas atividades de forma mínima, e muitas vezes nessa rotina de estudo a gente acaba se tornando sedentário, e a ideia é que a gente possa continuar treinando. É um processo que desde o início o ideal é que você possa estudar e treinar vez ou outra, tá nesse processo fazendo as coisas de maneira eficiente, de maneira tranquila, para que o objetivo possa ser alcançado. Então o que eu tenho para dizer é que vale muito a pena você estudar, você se dedicar, você abrir mão de muita coisa, você abrir mão de alguns dos seus objetivos em detrimento daquilo que você quer alcançar, em detrimento daquilo que você tem em mente como objetivo. Então estudem, se dediquem bastante. O curso de educação abriu as portas para mim, trouxe muitas oportunidades, as aulas, os professores muito bem qualificados, as disciplinas muito bem ministradas, os conteúdos, os simulados, né, muito bem distribuídos, o material didático, o material de questão muito bom. Então o ideal é que vocês estudem, que vocês se dediquem, que vocês realmente façam um sacrifício, porque vale muito a pena, e eu sou a prova viva de que isso pode dar certo.